Chegamos na letra Z. Agora nós temos o livro do Anthony Zabala, A Prática Educativa, Como Ensinar. Ele pontua que na educação não existem marcos teóricos tão fiéis se comparados empiricamente com muitas outras profissões. Então, outras profissões possuem, né, esses marcos teóricos. Mas o que parece é que hoje em dia o problema não consiste em se temos ou não suficientes conhecimentos teóricos. A questão é se para desenvolver a docência é necessário dispor de modelos ou marcos interpretativos. Vamos ver. Aí ele fala sobre a prática educativa e como desenvolvê-la. Ele pontua principalmente dois aspectos. O primeiro, o professor que empreende uma pesquisa sobre um problema prático, mudando sobre esta base algum aspecto de sua prática docente. Então, ele enxergou ali o problema e ele pesquisou muito para daí trazer isso para a prática. Nesse caso, o desenvolvimento da compreensão precede a decisão de mudar as estratégias docentes. Então, viu o problema, estudou e aí muda as estratégias. E a segunda, o professor que modifica algum aspecto de sua prática docente como resposta a algum problema prático, depois de comprovar sua eficácia para resolvê-lo. Através da avaliação, a compreensão inicial do professor sobre o problema se transforma. Portanto, a decisão de adotar uma estratégia de mudança precede o desenvolvimento da compreensão. A ação inicia a reflexão. À medida, então, que ele vai alterando, ele vai fazendo a reflexão também. Variáveis que configuram a prática educativa. Então, temos muitas variáveis, né? A prática pedagógica educativa deve ser entendida como reflexiva, onde os processos educativos se explicam como elementos estreitamente integrados nesse sistema. Então, a prática está diretamente ligada à questão dos processos educativos. A intervenção pedagógica tem um antes e um depois, e são peças substanciais em toda a prática educacional. Então, o professor ele vai sempre fazer a sua intervenção antes e depois. Peças fundamentais da prática pedagógica. Nossa, essa vocês vão saber, porque é planejamento e avaliação. Então, é necessário, não há prática pedagógica sem o planejamento e sem a avaliação. Isso todos vocês já sabem. Mas assim, ela faz algumas análises, né? A atividade ou tarefa é uma exposição, um debate, uma leitura, pesquisa, tomar nota, uma aplicação, um exercício, um estudo, e podemos defini-la como unidades básicas do processo de ensino-aprendizagem e apresenta alguma estabilidade e diferenciação à interpretação professor-aluno, aluno-aluno, organização grupal, alguns recursos didáticos, distribuição do tempo, espaço, critérios de avaliação. Então, são unidades que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Esse processo de construção de ensino-aprendizagem. Então, a atividade ou tarefa que eles colocam como todos esses aspectos que deve ocorrer. Depois, pontua a sequência didática. E a sequência didática, ela serve para quê? Elas permitem uma análise prática, né? Um estudo e avaliação sob uma perspectiva processual, que inclui as fases de planejamento, aplicação e avaliação. Então, para eu conseguir essa sequência didática, que a coisa seja coerente, eu preciso fazer essa análise prática mesmo. E a composição de unidade didática. Aí entram as sequências de atividades de ensino-aprendizagem, o papel dos professores e dos alunos, a forma de estruturar os diferentes alunos e a dinâmica grupal, então como é que eu organizo a sala, os grupos que nós falamos no outro livro, a utilização dos diferentes tempos, dos diferentes espaços
e do tempo, como é que eu concilio essas duas coisas, que espaço eu uso em qual momento, por quanto tempo, a organização dos conteúdos, os materiais curriculares, o sentido e o papel da avaliação. Tá? Então vai pontuar sobre tudo isso aí. Todos esses aspectos eles fazem parte desse processo do ensino-aprendizagem. Função social do ensino. Que finalidade deve ter o sistema educativo? Consiste em fazê-lo em relação às capacidades que se pretende desenvolver nos alunos. Então, qual que é a função do ensino? É desenvolver essas capacidades, então. E essa, de fato, é a finalidade de todo o sistema educativo. Nós queremos que os nossos alunos avancem, que eles desenvolvam as suas capacidades, as suas habilidades. Capacidade, observação para serem desenvolvidas essas capacidades com meninos e meninas. Deve-se levar em consideração as inteligências múltiplas de Gardner. Então, tem no concurso também as inteligências múltiplas. E que aí nós sabemos, ele fala que ninguém é totalmente inteligente ou ninguém não sabe nada, porque um pode ser muito bom em línguas, outro muito bom em matemática, outro muito bom em arte, e aí ele vai pontuando quais são as diferentes inteligências, né? E capacidades de relação interpessoal, a possibilidade de estabelecimento de condições para o convívio social. Nós percebemos que algumas crianças não têm, alguns professores também não. Então, nós buscamos isso. Implica aprender a conviver com diferenças de temperamentos, de intenções, de hábitos, costumes, culturas e vai por aí adiante. Então, eu tenho as capacidades que são de ordem dos conteúdos, dos conceitos, né, que consideram as inteligências múltiplas de Gardner, e as capacidades de relação interpessoal. A capacidade de inserção social, capacidade de ordem física, capacidade de ordem afetiva, capacidade de ordem estética, capacidades de ordem ética. Olha que interessante, quantas coisas, né? Porque eu vou falar socialmente, depois fisicamente, o quanto é que se expressa corporalmente, afetivamente, como é que ocorre a construção da autoestima, como são as minhas atitudes no convívio social, a compreensão sobre mim mesma e a compreensão do outro, e a ordem estética, quanto que eu sei apreciar, quanto que eu valorizo as artes, as produções de diferentes culturas, e a questão ética, né? A construção de valores de uma criança. Conteúdos, o que são? Então, ele coloca pra gente, o Zabala, que deve se entender como conteúdo não só a matéria em ser ensinada, mas todos os conteúdos de aprendizagem que possibilitam o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e inserção social. E ele fala também do currículo oculto, que nós falamos em outro livro. São todas as aprendizagens que se realizam na escola, mas nunca aparecem de forma explícita nos planos de ensino. O que se deve aprender? Os dados, as habilidades, as técnicas, as atitudes, os conceitos. Resumindo, o que deve se ter, né, acontecer ali no movimento então da escola. Saber fazer e ser. A estrutura cognitiva tem uma rede de esquemas de conhecimentos. E está posto de uma forma muito clara essa questão. Eu tenho que saber fazer e ser. Senão a coisa não se concretiza. A ação educativa ela deve conceber a atividade mental, o equilíbrio, o desequilíbrio, o reequilíbrio, a zona de desenvolvimento proximal, a intervenção pedagógica. A classificação dos conteúdos de aprendizagem, segundo o Zabala, são conceitos, fatos, métodos, procedimentos e atitudes. Então, pessoal, quando a gente fala da atividade mental, olha quanta coisa que ele envolve, e nós estamos falando um pouquinho de Piaget e de Vygotsky aí, porque fala de equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio, zonas de desenvolvimento proximal, e quando ele faz a classificação dos conteúdos,
de aprendizagem, lembre-se que muitas escolas ainda colocam no planejamento, mas quais conteúdos que vocês vão desenvolver e o professor precisa esmiuçar isso. E eu estou falando de conteúdos conceituais, factuais, procedimentais, atitudinais. Olha lá, o Zabala também ele coloca quais conteúdos, então, os factuais. A cópia é a atividade fundamental para a aprendizagem, compreensão dos fatos. Os conceituais são termos abstratos, né? O conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns, as mudanças que se produzem num fato, objeto ou situação, relações de causa e efeito, e os princípios. Os princípios são as regras, as leis, as normas. Para aprendê-los é necessário que ocorra a compreensão, entender os significados, não apenas definir, mas saber utilizá-los, né? E as disciplinas são sempre organizadas em conteúdos, nesses conteúdos factuais, conceituais, atitudinais. Ele pontua também que são 3 graus de relações disciplinares. A multidisciplinaridade, os conteúdos são organizados por matérias independentes uma das outras. O ensino superior, principalmente, é feito assim, né? As diferentes disciplinas com seus diferentes conteúdos. A interdisciplinaridade, interação entre 2 ou mais disciplinas. O ensino médio, ele coloca como exemplo que dá conta de fazer isso, mas como o professor corre de uma escola para outra, isso às vezes também é muito difícil. Só se acontecer lá no planejamento. E aí já combinam em que momento que essas disciplinas vão se encontrar. A transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre as disciplinas. É a integração global, determina certas relações de conteúdos com pretensões integradoras. E ele coloca como exemplo a educação infantil. E nós sabemos que a educação infantil agora também já acabou sendo dividida. Mas é a discussão que a gente faz, que a gente fala, mas quando eu vou trabalhar um conteúdo, eu trabalho tudo. Mas tem a questão do objetivo proposto e da forma como ela está organizada agora, né? Saímos dos eixos e agora fomos para a BNCC, que vai falar dos campos de experiência, né? Métodos globalizadores. Isso surgiu no século XX com a fala, os estudos, né, de De Crowley, Freinet e Kilpatrick, que é a necessidade de um ensino interpretar a realidade em sua totalidade, conteúdos organizados de forma transdisciplinar, no sentido de globalizar, né? Não tem uma coisa só de escola e outra coisa lá da sociedade. Então, basicamente é isso que ele discute. É um livro mais curto e um livro mais tranquilo de fazermos a leitura também, porque ele fala de bastante conceitos, de vários conteúdos que nós já nos apropriamos.